Você sabe o que é antifa? Sabe o que é fascismo? Sabe o que é nazismo? Vamos tentar entender então o que é fascismo, o que é nazismo e quem de fato são os antifa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o cientista político Paulo Moura, tenho mestrado em ciência política, doutorado em comunicação e o foco do meu canal é fazer análise política posicionada. É tentar explicar para vocês o que está por trás dos acontecimentos da conjuntura. Antes de explicar para vocês o que é fascismo e o que é nazismo, vamos tentar entender o ambiente histórico em que essas duas correntes políticas totalitárias surgiram na Europa na primeira metade do século XX. O nazismo surgiu na Alemanha e o fascismo na Itália mais ou menos nesse período, ali pelo final da Primeira Guerra Mundial. O que estava acontecendo no mundo antes dessas duas guerras, nos séculos anteriores? Foi o período das grandes descobertas, das grandes colonizações. Quem estudou história sabe, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha e Holanda se jogaram numa corrida pelas navegações e pela conquista dos territórios do Novo Mundo. A Alemanha e a Itália ficaram para trás, não unificaram os seus estados rapidamente na saída do feudalismo, consequentemente não conseguiram empreender as grandes expedições navegadoras, a descoberta do Novo Mundo, dos territórios onde viviam as matérias-primas que alimentaram a Revolução Industrial. Desde o período das grandes descobertas até as portas do século XX, o capitalismo se expandiu num ambiente de liberdade política, de liberdades civis e de liberdades econômicas crescentes. A Alemanha e a Itália perderam a corrida pela colonização do mundo, perderam a corrida pela liderança da economia e da política mundiais. Chegamos ao século XX, então, com o planeta totalmente ocupado, com estas 5 potências que eu falei controlando a produção e o comércio de matérias-primas no mundo. Portugal e Espanha se transformaram em países mais voltados para o comércio. Inglaterra e França principalmente se industrializaram e se tornaram líderes políticos e econômicos do mundo nesse período. A Alemanha e a Itália, como eu disse, ficaram para trás. A unificação do Estado na Alemanha e na Itália, além de acontecer depois desses outros países, aconteceu também pela força da burocracia do Estado. Chegamos às portas do século XX, então, com o planeta praticamente colonizado. Não havia novos territórios a conquistar. Quem correu na frente tinha fontes de matéria-prima barata, minério de ferro, carvão e outras matérias-primas necessárias para a Revolução Industrial. Tinha mercados cativos, compradores nas colônias. Quem perdeu a corrida ficou para trás. O que fizeram então esses países que perderam a corrida para tentar conquistar o que eles não tinham conquistado nos séculos anteriores? Foram à guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália ficou do lado vencedor. A Alemanha foi à guerra contra os outros líderes da Europa e perdeu. Na Segunda Guerra Mundial, a Itália se alia à Alemanha e ao Japão, criam as chamadas forças do eixo, que vão enfrentar então Inglaterra, Estados Unidos, França, todos os países do mundo, na tentativa de assumir o controle da política e da economia mundial. Esses são os fatos da história. Mas quais foram as consequências? Vejam bem, gente. A Europa assistiu o seu parque industrial, as suas cidades, a sua economia ser quase que totalmente dizimada 2 vezes na primeira metade do século XX. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender qual era o ambiente social existente nos países da Europa daquela época. Era um ambiente de empobrecimento, de dificuldades econômicas em que as pessoas haviam perdido as suas riquezas destruídas pela guerra. Na Rússia, o comunismo tomou o poder em 1917. A Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1919. A Rússia, depauperada pela guerra, viu a sua população se voltar contra o governo. Os comunistas aproveitaram a oportunidade e tomaram o poder. Então, ali do ladinho da Europa, dos países dominantes no continente europeu, havia uma revolução comunista acontecendo, chegando ao poder. E os russos deram um péssimo exemplo para o mundo. Os comunistas estatizaram toda a economia e industrializaram a Rússia
rapidamente, pela via da intervenção do Estado na economia. Esse ambiente de crise econômica, de desesperança das pessoas, estava presente também na Alemanha e na Itália. Na Alemanha, especificamente, que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, a situação era crítica. Havia hiperinflação. A Alemanha tinha sido condenada a pagar pesadas multas para os vencedores da guerra. Isso criou no povo alemão um ressentimento muito forte que deu origem a um sentimento de nacionalismo exacerbado. Nacionalismo exacerbado é uma das características desses movimentos nazistas e fascistas. O surgimento do comunismo na Rússia, do nazismo e do fascismo na Itália e na Alemanha só foi possível então porque havia esse ambiente social de insatisfação, pobreza, descontentamento da população. A Itália tinha ficado do lado vencedor na Primeira Guerra, mas tinha sofrido as consequências da guerra no seu território. De onde surgiu o termo nazismo? Ele vem da palavra nazi. Nazi, portanto, era a sigla do Partido Nazista, cujo nome completo era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Sim, Hitler, antes de fundar o Partido Nazista, tinha sido militante do Partido Socialista Alemão. A base social do nazismo e do fascismo, preponderantemente, é composta de pessoas de classe média e classe média baixa. Gente que empobreceu com a guerra e, diante de um cenário de dificuldade econômica, não via perspectivas de recuperar a condição social que tinham antes. Então são pessoas que têm um certo sentimento de recalque, de ressentimento, que alimenta o clima psicológico que favoreceu a aceitação do discurso nazista e do discurso fascista. Mais ou menos na mesma época em que surgia o nazismo e Hitler caminhava para a ascensão ao poder na Alemanha, surgiu o movimento fascista na Itália. Hitler era o líder do nazismo na Alemanha, Benito Mussolini foi o líder do fascismo na Itália. Curiosamente, Mussolini era um ex-combatente do exército italiano, também foi membro do Partido Socialista. No período entre guerras, foi a votação no parlamento da Itália, que era uma monarquia constitucional parlamentarista, a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial. O Partido Socialista Italiano, que era o principal partido de oposição ao governo liberal da Itália naquele período, era contra a participação na guerra, mas Mussolini se posicionou a favor. Foi expulso do partido e, saindo do partido, criou uma organização reunindo ex-combatentes de guerra e trabalhadores, gente desse extrato de classe média baixa, a que eu me referi na parte anterior do vídeo. O uso de símbolos grandiosos do passado, tanto na Alemanha nazista, na Itália, que é o berço do antigo Império Romano, é um traço comum dessas ideologias totalitárias. Então, Mussolini escolhe il faccio de combattimento, que era o símbolo do fascismo. O termo fascista, portanto, deriva da palavra faccio, de faccio de combattimento. De faccio vem fascismo. Outro elemento importante que caracteriza tanto o movimento nazista como o fascismo é o uso de vestimentas militares ou uma estética militar. No caso dos fascistas, eles eram conhecidos também como os camisas pretas. Vestiam camisas pretas sobrepostas por uniformes militares. A militarização, a disciplina, o uso de uma estética violenta e militar é característica marcante desses movimentos. O uso da violência como método de luta política é outra característica desses movimentos totalitários. Um dos episódios mais marcantes da violência do regime nazista foi a chamada Noite dos Cristais. Na virada do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938, o governo nazista botou o partido nazista nas ruas, batendo na porta da casa das famílias judias, tirando as pessoas à força de casa e surrando os judeus. O racismo é outra característica marcante dessas ideologias totalitárias. Hitler definiu os judeus como sendo o inimigo a ser enfrentado, como se os judeus fossem os causadores das desgraças da Alemanha e direcionou o ódio dos alemães contra os judeus. A ideia de que a raça ariana é superior às demais é outra característica do nazismo e do fascismo. Estas ideologias extremistas
acreditam em eugenia, em superioridade racial e, por se acharem superiores aos demais, entendem que podem impor os seus objetivos, a sua vontade a outros segmentos da sociedade, aos seus adversários, aos seus inimigos ou aos outros povos que eles acham inferiores. Perseguir judeus, negros e homossexuais é marca desses movimentos também. No processo de ascensão do movimento fascista ao poder na Itália, o Benito Mussolini lidera em 1922 uma marcha sobre Roma. E o rei da Itália, que naquela época era uma monarquia constitucional, nomeia Benito Mussolini primeiro-ministro. A marcha sobre Roma funcionou, intimidou e atingiu o objetivo de levar Mussolini ao poder. A partir desse momento, exercendo a chefia do governo italiano, Mussolini se autodenomina il duce, il condottiere, o chefe, o líder. A idolatria à liderança, o culto à personalidade, é uma das características marcantes também desses movimentos totalitários. A estética é outro elemento importante para a gente entender o nazismo, o fascismo e, de certa forma, também o comunismo. Algumas características eles têm em comum. Na arquitetura e nas artes eles precisam de símbolos grandiloquentes. Então, obras que resgatam a memória do período imperial, grandes obras arquitetônicas, linhas retas apontando para o céu. Mas essa estética está presente também na maneira de se vestir, na militarização das roupas, o uso de uniformes militares e, em público, nos comícios, nas manifestações, essa estética que demonstra força, disciplina, também está presente na forma como eles marcham nas ruas, lembrando as pessoas tropas militares. Afinal, o uso da violência como arma de luta política, como nós vimos, é uma das características desses movimentos. Mas os gritos a favor da democracia se transformaram em atos de vandalismo. Ao fundo, a tropa de choque, que tentava conter a briga generalizada. O coro foi abafado pelas explosões. Da pena, enquanto a tropa de choque tentava conter a situação, manifestantes depredavam tudo que viam pela frente. Dá uma olhada aqui, o Toninho Barbosa mostra pra gente. Aqui é a estação de metrô Consolação, o vidro completamente estilhaçado. Hoje foi o dia dos paulistas. Domingo que vem é a vez da nossa querida torcida jovem, do nosso movimento de torcida do Rio, exterminar esses fascistas que são contra a democracia. Vamos fuzilar os bolsomínios domingo que vem, tá certo? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, exatamente por isso. O que esses caras querem? O que esses fascistas que se chamam Antifa querem? Eles querem nos intimidar, eles querem nos tirar da rua. Nós não podemos nos intimidar. Nós estamos mudando o país pacificamente, não vamos sair da rua, vamos continuar mudando o Brasil. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? O meu canal é novo, eu estou chegando a recém em 5.000 assinantes. Se você gostou, bota o dedãozinho lá, positiva o vídeo, curte, comenta, compartilha, me ajude a fazer com que os meus conteúdos cheguem na maior quantidade de amigos de vocês possível, ok? Valeu!